Muito bom dia, agronegócio! Hoje é terça-feira, dia 20 de julho de 2021, uma terça-feira gelada aqui em Campinas, 11 graus agora. Eu sei que você que está no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, tá achando que eu sou o quê? Né? Exagerada, mas para nós aqui 11 graus tá um bom friozinho. Mais cedo a gente tava ali na casa dos 5, 6 graus e agora a tendência é de que a máxima inclusive chegue aos 22 nesta terça-feira. Então, senhoras e senhores, vamos nós aqui no Bom Dia Agronegócio, nossa abertura de mercado pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas, que lembrando tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, senhoras e senhores. E você pode inclusive seguir esta questão aí de cafeicultura e tudo o que você precisa saber no @Cooperativa Cochupé. Siga esse perfil no Instagram para ficar por dentro de tudo que você precisa saber, tá certo? Mais uma coisa, enquanto estamos nós aqui conversando, Letícia Guimarães está conosco pela redação do Notícias Agrícolas, de olho ali em tudo que acontece, todas as perguntas que vocês mandam e a gente não consegue responder na hora, a gente vai respondendo a vocês aí na sequência. Olha só, vou começar o Bom Dia Agronegócio dessa terça-feira com este presente que eu ganhei. Agora, Carla Mendes está personalizada no seu Bom Dia Agro com o seu cafezinho, porque Carla Mendes ganhou não só este presente, como ganhou também da Seed Corp uma correntinha com um pingente de soja. É muito carinho, é muito amor e muita emoção. Olha que coisa mais legal que eu ganhei. Achei incrível. Já trouxe aqui um cafezinho para me acompanhar no Bom Dia Agro, portanto, de hoje. Olha só, você que está nos acompanhando pelo YouTube também pode fazer as suas perguntas, pode mandar de onde você está falando, mande pra gente seu estado, sua cidade, pra gente saber. Inclusive, nos informe por aqui se você recebeu geadas nessa madrugada. A gente tinha a previsão de mais geadas para essa terça-feira, né? Para a madrugada dessa terça-feira. Então, vá nos informando por aqui se geou aí na sua região, se geou na sua cidade, se afetou as suas culturas, né? A gente sabe que não só o milho devia sofrer agora com essas geadas também, que na madrugada de segunda-feira já aconteceram, bem como pegou o milho, mas pegou também o trigo, pegou as hortaliças, pegou algumas frutas que, embora para algumas frutas seja bom esse tempo muito frio, às vezes elas sentem também de forma negativa. Então, mande para nós aqui as informações, nos informe como tem sido as condições aí na tua região, tá certo? E como eu falei, mande de onde vocês estão falando, mande cidade, estado, pra gente saber até onde chegam as nossas informações. E a gente já começa aqui o Bom Dia Agronegócio com uma pergunta, né? Pensando somente no clima dos Estados Unidos, temos aí uma tendência de alta para a soja? Pensando somente no clima para os Estados Unidos, neste momento, a gente tem, de fato, preços em alta. A gente já vai comentar os preços da soja, que estão subindo mais de 1,5% nessa manhã de terça-feira, bem como sobe também o milho, mais de 2%, o trigo, mais de 1%. Então, a gente tem, de fato, aí um mercado muito mais focado nos seus fundamentos nessa terça-feira, depois daquela despencada de ontem em função do mercado financeiro, que também está um pouco mais tranquilo hoje, que também está um pouco mais calmo. Ontem nós tivemos um início de semana de extrema aversão ao risco e hoje a gente já começa a ver, portanto, uma redução daquele desespero, daquela euforia, daquele efeito manada que a gente viu derrubar todas as commodities e também todos os índices acionários, além de provocar uma explosão no dólar, né? Então vamos passar aqui pelos preços, como a gente sempre faz, né? Vamos começar aqui fazendo um giro pelas principais commodities e a gente vai ver que, como eu já adiantei, soja, milho e trigo sobem na Bolsa de Chicago. Na soja são altas de mais de 20 pontos nesse momento nos principais contratos. O novembro, que é referência para a safra americana, lutando para voltar para os $14 por bushel. No milho,
Vamos ver se eu consigo abrir aqui a tela do milho. São altas que variam de 12,5 pontos a 13 pontos mais 25. O contrato dezembro, $5,65. Lembrando que o contrato dezembro é também referência para a safra americana. No trigo, os ganhos também são expressivos, de 13 a 14,5 pontos. Todos os principais contratos acima dos $7 por bushel. Vamos dar uma olhadinha nas demais commodities antes da gente comentar essa movimentação dos grãos na Bolsa de Chicago. E vejam, se a gente olhar agora para a tela ali lá no site do Notícias Agrícolas, ou se você está pelo computador ou pelo seu celular, não importa. Quando você clicar ali em tempo real, cotações em tempo real, você vai ver todas as commodities no verde. Então, o café sobe mais de 4% nessa terça-feira, o açúcar mais de 2%, o algodão mais de 1,5%, o petróleo tem uma leve alta de 0,32%, mas também em campo positivo, e o ouro sobe 0,46%. Vamos dar uma olhadinha nas commodities não agrícolas. O petróleo Brent também sobe 0,26% de ganho agora. O gás natural recua um pouquinho, devolve parte das altas que foram registradas na sessão anterior. O ouro sobe a prata, sobe também o cobre. Os preços do cobre também se recuperando nesta manhã de terça-feira. Bom, para começar, é de fato um momento de recuperação, é um dia de retomada aí para os mercados que ontem tiveram, então, essas baixas generalizadas, né? Os índices acionários também estão subindo, estão ali observando agora, na verdade, cada setor olhando muito mais para os seus fundamentos, depois de ontem ter precificado essa preocupação com a variante Delta do novo coronavírus, ou a nova variante Delta, né, do coronavírus, e isso traz um novo status para a pandemia, traz uma nova análise, portanto, para a retomada da economia global. Então, este fator não saiu do radar dos investidores, mas as commodities agrícolas especificamente também, olhando mais para os seus fundamentos, os outros índices acionários e as outras commodities também olhando mais para os seus fundamentos, mas sem desviar a atenção dessa condição, portanto, de necessidade de reavaliarmos a retomada da economia global. Ontem, nós fizemos uma matéria bem detalhada aqui no Notícias Agrícolas, trazendo essas perspectivas, né? Trazendo diferentes análises de diferentes analistas internacionais sobre essa retomada econômica global. E há, de fato, uma preocupação, porque essa variante Delta, ela tem provocado um aumento dos casos nos Estados Unidos, um aumento dos casos na Ásia, um aumento dos casos na Inglaterra, e isso faz com que haja preocupações sobre o ritmo que a economia vai voltar a crescer, portanto, aqui não, mas no mundo todo. Então, não é de hoje para amanhã que isso vai sair ali do radar dos traders. Mais do que isso, os fundos investidores ou os fundos especuladores, eles vão voltar a olhar para aquilo que caiu ontem, porque hoje o preço está mais baixo, está mais barato. Então, né, a troca de dinheiro, ela continua acontecendo. Então, o que ontem, né, foi motivo de liquidação de posições, hoje atrai de volta os compradores, né, que olham para essas barganhas, como o mercado financeiro chama, e vão, portanto, colocar dinheiro naquilo que caiu bastante ontem, se tornou mais barato, se tornou mais atrativo, e isso vai atrair também os fundos investidores, os fundos especuladores. Então, todas as commodities subindo. O petróleo também, lembrando, né, apesar dessa pequena alta que se registra nessa manhã de terça-feira, ele volta a observar essa questão do acordo que foi firmado nesse início de semana pela OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, porque nós temos aí um aumento da produção previsto já para começar no início de agosto, de 400 mil barris por dia a mais na produção, para a gente sanar aquele déficit de 5,8 milhões que foi ali colocado no início da pandemia em função da queda da demanda, que forçou, portanto, uma contenção da produção, como a gente comentou bastante ontem. Então, nós temos essa situação, nós temos essa condição, isso também não deixou o radar dos investidores, mas hoje fundamentos falam mais alto para quase todos os mercados, tá certo? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha agora, portanto, nos grãos especificamente.
Porque hoje, além do café, é um mercado que chama bastante atenção. A alta de soja, milho e trigo na Bolsa de Chicago, total e completamente atrelada à questão do clima. É o chamado weather market, ou o mercado climático, e nós estamos em pleno mercado climático. Para o milho, nós temos aí as lavouras em pleno desenvolvimento, para a soja também, trigo também. O trigo vem sofrendo. Eu vou abrir aqui, inclusive, os dados que ontem nós demos sobre o desenvolvimento das lavouras pelo USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que trouxe o seu relatório semanal de acompanhamento de safras e trouxe para a soja uma pequena correção para cima no índice de lavouras em boas ou excelentes condições, passou de 59% para 60%, o índice de lavouras em bom estado lá nos Estados Unidos. Para o milho, foi mantido em 65%. O mercado esperava exatamente essa pequena correção na soja e uma manutenção para o milho, né? Perdão, e uma leve correção no milho, né? Para 66%, coisa que não veio. Mas, Carla, o tempo lá não tá ruim, né? Por que o USDA aumentou? Porque, primeiro que o USDA é bastante conservador para mostrar os efeitos dessas adversidades climáticas. Segundo, porque ele vai tentando ali equilibrar um estado pelo outro, né? Então, vamos dar uma olhadinha ali, em que estado a condição da soja melhorou, estado a estado. Então, entre os principais, né, a gente tem Illinois com uma melhora de 4 pontos percentuais, Kansas com uma melhora de 6 pontos percentuais, tô procurando aqui Iowa. Iowa teve 1 ponto percentual de melhora, e aí o mercado vai tentando equilibrar. Nebraska, apesar dessa falta de chuvas, 2 pontos percentuais. Agora, na Dakota do Norte, tivemos uma queda de 1%, 1 ponto percentual. Na Carolina do Norte, de 10 pontos percentuais. Na Dakota do Sul, uma melhora de 1 ponto percentual. E assim a gente vai observando, né? Chama atenção? Chama atenção, né? Para mim, foi até surpreendente trazer esse 1% de alta. Mas isso foi insuficiente para o mercado também desviar a sua atenção dessa falta de chuva e da falta de chuva que está prevista para final de julho, começo de agosto nos Estados Unidos, porque as chuvas, elas continuam abaixo da média e as temperaturas acima da média para este período em que estamos aqui conversando, próximos 6 a 10 e próximos 8 a 14 dias, ou seja, conclusão de julho, início de agosto, quando a gente entra no mês decisivo para a soja. Então, há uma preocupação. Então, esses índices podem ser revisados aí para a soja, caso essas previsões se mantenham. Nas próximas semanas, a gente pode ver um recuo aí, caso essas condições de clima sigam, então, se mantendo aí bastante desfavoráveis. Se a gente dá uma olhadinha no milho, vamos ver aqui se eu consigo abrir essa tabela para vocês do milho. No milho, a gente teve uma melhora em quase todos os principais estados, né? Por isso que a gente teve ali aquela manutenção. Mas, em contrapartida, Carolina do Norte, Dakota do Norte e Ohio tiveram uma perda ali de 4 pontos percentuais no índice de lavouras em boas ou excelentes condições. Agora, Illinois, que recebeu boas chuvas aí nos últimos dias, 5% de aumento, passou de 60% para 65%. Então, a gente vai ter que acompanhar muito de perto esses números. São números que, de fato, vão mexer com o mercado, assim como as previsões climáticas estão mexendo nessa terça-feira, porque as previsões ainda nos mostram poucas chuvas e bastante calor. O mapa que vocês podem observar agora na manchete do Notícias Agrícolas, que é soja volta a subir nessa terça-feira e tem altas de mais de 1% com foco no clima para o Corn Belt. Essa matéria, ela traz como imagem ali, na página inicial do Notícias Agrícolas, o mapa para os próximos 5 dias nos Estados Unidos, ainda mostrando pouquíssima chuva esperada ali para o coração da produção norte-americana, principalmente a região oeste. Então, algumas situações tendem a continuar.
A primeira delas, a volatilidade do mercado. Isso é líquido e certo, até que a safra esteja concluída, isso vai continuar. A pressão do clima é muito maior agora, porque nós temos uma área plantada aí menor do que o mercado esperava. Lembrem-se, em fevereiro tivemos um número, em junho esse número foi corrigido pelo USDA. Para a soja, nenhuma mudança em relação a fevereiro, março. Da mesma forma, para o milho, uma pequena correção muito aquém do que o mercado esperava. Então, isso exerce maior pressão do clima. Por quê, Carla Mendes? Porque a gente tem uma área menor, quer dizer que a gente precisa de condições climáticas excepcionalmente boas para que o rendimento seja bom e os estoques norte-americanos possam, portanto, ser recompostos, porque já são muito baixos. A gente deve terminar aí o nosso ano comercial 2020-21 com um rombo na oferta de milho, um rombo na oferta de soja, um rombo na oferta de trigo, que é uma das culturas que mais sofre nos Estados Unidos agora com a condição climática. Inclusive, eu estou buscando aqui as condições do trigo. Nós temos aí no trigo, veja, 11% de lavouras em boas ou excelentes condições. O mercado esperava 15%, na semana passada já era baixo, 16%, e há um ano, 68%. Então, o trigo é quem mais sofre. Agora, é a cultura que já consegue aí refletir muito claramente essas adversidades climáticas e ela vai puxando, obviamente, os mercados vizinhos, que são soja e milho, tá? Então, atenção ao mercado de trigo, porque ele também tá num momento bastante interessante aí de monitoramento e não dá para desviar a questão dos olhos lá do meio oeste americano, tá certo? Ficamos combinados assim, portanto. As previsões climáticas, neste momento, são desfavoráveis para os grãos. E volto a dizer, eu tenho dito isso desde a sexta-feira, ontem falei e vou repetir hoje. A questão climática, ela não se limita só aos Estados Unidos, mas diversos países do hemisfério norte que estão com as suas safras em andamento agora, sofrem com problemas de clima. Canadá, países do leste europeu, a Rússia, a China. Então, importantes países de produção de grãos estão sofrendo com adversidades climáticas. Vocês viram as enchentes lá na Europa no último final de semana. Tudo isso é bastante sério, tá? Então, vamos ficar de olho, vamos monitorar, porque tem muita coisa ainda para acontecer. Outra informação para a gente concluir aqui o mercado de grãos na Bolsa de Chicago. Nós temos 56% do milho ainda na fase de pendoamento, eram 26% na semana anterior. E 8% das lavouras já na fase de formação de grãos. Então, enchimento de grãos agora nos Estados Unidos para o milho. Milho, não se esqueça que tem julho como seu mês decisivo, determinante, período mais crítico. Soja, 63% da soja americana em fase de floração, contra 46% da semana passada e 57% de média, porque está adiantado, ritmo recorde de plantio. 23% das lavouras já está formando vagens, em linha com o ano passado, com a média dos últimos anos, que é de 21%, 23% do ano passado também, mesmo número. Então, atenção, começou a formar vagem, aí o período vai ficando cada vez mais crítico para a soja e é o período mais crítico para o milho agora, tá certo? Então, estamos acompanhando, estamos de olho. Foco no clima nos Estados Unidos. Monitore os mapas. Eles são o tempo todo atualizados pelos institutos de meteorologia, tá? A gente vai trazendo tudo para você por aqui. Inclusive, eu quero abrir um pouquinho os preços da soja e do milho. Deixa eu ver se eu consigo abrir essa tela aqui para vocês, para a gente dar uma olhada nos vencimentos mais alongados de algumas cotações. E vamos também dar uma olhadinha nos preços de farelo e de óleo, que é sempre importante também, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui na Bolsa de Chicago mesmo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a soja mais alongada pra gente discutir. Bom, e ontem também eu fiz uma live de fechamento ali no finalzinho do dia. No finalzinho do dia, não. Assim que o mercado terminou, no Jornalista da Soja, vou deixar esse perfil aqui no comentário para vocês.
E ontem as pessoas me perguntavam assim, Carla, a soja caiu mais de 1% no Brasil, em Chicago. Por que os preços subiram no Brasil? Os preços subiram no Brasil porque ontem o dólar fechou com alta de quase 3% para valer R$ 5,25. Ou seja, uma coisa pela outra vai compensando e a formação para os preços aqui no Brasil ainda estão bastante interessantes, bastante favoráveis. Então, essa movimentação do mercado cambial também precisa ser monitorada, também precisa ser acompanhada de muito perto para que você entenda qual é a realidade para a formação do teu preço. Então, ontem, não só para a soja, mas para outras commodities também, como o milho, como o café, nós tivemos o dólar, portanto, como um equalizador dos preços aqui no Brasil, né? Os preços foram se equilibrando diante dessa movimentação, portanto, dessa condição, tá certo? Então, vale a pena não, é obrigatório, né, você acompanhar essa movimentação do mercado cambial. Olha só, eu quis trazer aqui alguns preços mais... inclusive, as pessoas estão perguntando aqui, né? Preço futuro da soja. Vamos lá, deixa eu ver quem foi que me perguntou por aqui. Pessoal, mandem as suas perguntas, mandem de onde vocês estão falando, que eu engato uma primeira aqui, vou falando, mas por favor, né, continuem nos trazendo aí as informações, tá certo? As perguntas e as informações, né? O Adriel perguntou aqui, preço futuro da soja. Se a gente olha para os contratos mais alongados, já referências para a nossa nova safra, a gente tem para o março $13,79, maio de 2022 $13,71, julho $13,70, julho 2022. Não são preços ruins, né? Pelo amor de Deus, é uma soja acima de $13 por bushel. Se você contabilizar mais o prêmio que tem aqui no Brasil, são quase $15 para a soja brasileira. E aí, senhoras e senhores, é aquilo, monitorar Chicago, prêmio, dólar. Fez essa conta? Tem um profissional de confiança do teu lado? Faça operações estruturadas, faça hedge, faça mercado de opção, trave o seu preço. Trave no sentido melhor e mais útil da palavra. O que eu quero dizer com isso? Tenha proteção daquele preço que é importante para você. Garantiu tua margem? Garantiu tua renda? Continue acompanhando o mercado. Fez sua venda? Não vire as costas para o mercado. Esteja protegido. Este é um momento de extrema volatilidade. Não está chovendo nos Estados Unidos, mas ontem a soja despencou porque o mercado financeiro se assustou ali com uma série de fatores. Tem a questão inflacionária nos Estados Unidos, tem a questão política, tem a questão da economia global, tem a questão da pandemia, que é uma variável completamente incontrolável. Então, você precisa estar protegido. A sua comercialização precisa ser consciente, tá certo? Então, foco nessa questão. Foco na volatilidade que o mercado vai te impor agora. Isso é de extrema importância, tá certo? Então, a gente consegue ali observar que para os próximos vencimentos, ainda mercado de Chicago sustentado e subindo também. Óbvio que o novembro, que é o contrato mais negociado agora, tem um pouquinho mais de valor, né? $13,96, lutando ali para voltar para os $14, mas não é uma distância muito grande do que a gente pode observar ali de referência para nossa nova safra, tá certo, senhoras e senhores? Então, Adriel e amigos que me perguntaram do preço futuro da soja, a gente está mais ou menos nessa condição, tá certo? Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários. Você que tá no YouTube, se quiser fazer sua pergunta, mandar também, o chat está aberto aqui, caso você queira participar. Tá certo? Bom, vamos lá. Falando de milho, ontem os preços do milho subiram na B3 novamente, fecharam aí em campo positivo com mais de 1% de alta. Motivados pelo dólar, 2, motivado pelas geadas da madrugada da segunda-feira e também pela oferta escassa que nós temos aqui no Brasil. Nós temos visto a colheita caminhar muito lentamente aqui, principalmente nos principais estados produtores, né? Mais especificamente nos principais estados produtores, a colheita caminha de forma bastante morosa. Isso é, obviamente, né, ainda reflexo do clima, impacto da questão climática, e isso puxou, portanto, forte ontem os preços do milho na B3. Vamos dar uma olhadinha como é que estão as cotações hoje, e elas continuam subindo, senhoras e senhores. Nós temos aí para mercado de milho, novamente altas de mais de 1%.
E a gente tem essa tendência, portanto, de manutenção de altas e de firmeza para os preços do milho. É natural que isso aconteça diante de problemas tão graves que nós tivemos na nossa principal safra, que é a safrinha, né? Na segunda safra, portanto. Então, a gente tem aí essa condição de preços ainda altos de milho aqui no mercado brasileiro. E segue assim, segundo os analistas de mercado, nós devemos encerrar 2021 e começar 2022 ainda com preços bastante elevados e com uma sustentação importante. Oferta escassa, problemas que ainda estão sendo contabilizados, então a nossa safra pode ser menor do que a gente está observando agora, e a gente tem aí uma série de problemas que a gente já conhece. Então, e fora a questão cambial. O dólar hoje abre em queda, corrigindo um pouquinho das altas fortíssimas de ontem, tem R$ 5,24. Vamos ver se eu consigo abrir aqui a tela do milho na B3. Não sei porque eu não tô conseguindo, mas enfim, são altas como eu falei. Agora sim. O setembro, R$ 97,66 por saca. O novembro, R$ 98,49. O janeiro, R$ 99,34. O março, R$ 99,04. Altas que variam de 1,06% a 1,72%. Então, novo dia de altas expressivas para o mercado de milho aqui no Brasil. Obviamente que isso se reflete também em altas para os preços do milho no mercado físico, no mercado disponível brasileiro. Ontem as cotações subiram de forma bastante significativa. E isso também reflete em preços sustentados nos portos. O que ainda limita os nossos preços, vocês já sabem, é o milho importado. Então, temos importado um pouco mais de milho, né, nos últimos dias, o que é bastante natural, porque, né, como eu falei, não temos milho suficiente por aqui, já é sabido. Alguns analistas estimam ali uma necessidade de importação no Brasil de cerca de 2,5 milhões de toneladas. As nossas exportações seguem extremamente travadas. Há meses nós não vemos novos negócios acontecendo para a exportação. O que tem acontecido até este momento é tão somente a entrega de negócios já fechados anteriormente, e a gente continua, então, acompanhando tudo isso, tá certo? Não há grandes novidades no mercado de milho, mas é isso que motiva aí essa manutenção das altas, portanto, tá certo? Ainda essa questão climática e essa oferta muito limitada para o mercado de milho, tá bem? Vamos abrir aqui agora o mercado de café. Como eu falei, hoje as altas passam de 4%, agora de 3%, né? Mais cedo subiam enquanto a gente estava aqui conversando. São altas que variam de 393 a 416 pontos na Bolsa de Nova York. Café arábica, a gente tem o setembro com $1,62 mais 90 por libra-peso. O março de 2022, $1,68 mais 30. Mercado ainda muito volátil. Ontem caiu mais de 2% naquela queda generalizada das commodities. Hoje já se recupera. Tem ainda bastante foco na questão cambial, bastante foco na questão climática e já olhando para a nova safra do Brasil, que já vai começar com problemas em função de todas as adversidades climáticas que nós tivemos por aqui nos últimos dias. Então, senhoras e senhores, a gente tem ali uma ainda, né, essa condição. E o que está ajudando nessa explosão dos preços nessa terça-feira para o arábica negociado na Bolsa de Nova York é essa madrugada de geadas que nós tivemos na madrugada de segunda, na madrugada de terça, os prejuízos sendo contabilizados, e segundo a Virgínia Alves já pôde apurar, nossa especialista aqui em café e clima, a gente tem essa condição aí dessa alta forte para os preços do café. Abre aspas para o senhor Eduardo Carvalhais, analista de mercado. Parece que a geada foi bem maior do que as previsões falavam. Foi extenso, chegou até o Cerrado, pegou o sul de Minas e a Mogiana. Foi grande. Agora, o que significa quebra da safra ainda é cedo para falar, mas pegou o café e foi maior do que as previsões apontavam.
ou seja, é reflexo também das adversidades climáticas, essa disparada dos preços do café arábica negociados na Bolsa de Nova York nesta terça-feira. Senhoras e senhores, bom dia super, você que está nos acompanhando por aqui também. Então, pessoal, atenção, os preços no mercado brasileiro também estão subindo. Vou abrir aqui a nossa cotação de ontem, né? Mercado físico. Mercado físico começa a rodar no Brasil por volta de 9 horas, quando abre o dólar, aí a gente começa a entender a formação dos preços aqui no Brasil. Mas ontem, vamos ver como é que se comportaram os preços depois da despencada de Nova York, né? Mas com a alta do dólar. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficaram as cotações. Os preços, apesar da queda, eles seguem bastante fortes, né? Então, mercado físico do Arábica tipo 6,7, bebida dura, bica corrida. Guaxupé ainda R$ 875, Poços de Caldas R$ 845, Varginha em Minas R$ 895 por saca, Franca, São Paulo R$ 885. Café Arábica tipo 6, bebida dura, tá? A gente tem ainda preços acima dos R$ 870, R$ 880 por saca. Guaxupé 892, Varginha 917, Franca R$ 900 e assim por diante. Cereja descascado, todos os preços ainda também, todas as referências de comercialização acima dos R$ 940 por saca de 60 quilos. Então, os preços do café seguem bastante firmes aqui no nosso mercado nacional, tá certo? Bom, falamos de soja, milho, clima nos Estados Unidos, clima no Brasil, falamos de café, já tem informações fresquinhas de clima também que a Virgínia já está produzindo aqui ao lado das suas fontes, ali em MET, NOAA, institutos particulares de meteorologia, enfim, a Virgínia fazendo aquela ronda para a gente saber se vai ter mais frio, se vai ter mais geada, o que a gente tem aí previsto, né, para esses próximos dias. Já tem tudo isso disponível para você aqui também, tá? Eu tô reparando aqui nos comentários que o pessoal tá falando um pouquinho sobre as geadas, né? Hoje nem consegui olhar muito nos comentários porque temos muita notícia. O Gustavo, bom dia, de Marumbi, no Paraná. E os preços do trigo como ficam? Gustavo, os preços do trigo estão num momento de alta aqui no Brasil. Essas preocupações com a safra e essas geadas, inclusive, que chegaram ao trigo e não favoráveis, né? Apesar do trigo gostar bastante do frio, eles também devem impactar nos preços, tá? A gente tá aqui acompanhando e vai atualizando mais para você sobre o mercado de trigo aí nos próximos dias, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. A geada... Opa! Vão chegando mais comentários, eu vou perdendo aqui os comentários. Pouso Redondo, Santa Catarina. A geada chegou e pegou forte. Deixa eu ver quem me mandou esse comentário. O Marcelo Assis, geada forte no café. O Vinícius, bom dia, Pelotas, Rio Grande do Sul. Geada forte, agora faz 4 graus. Então, geada no Rio Grande do Sul. Teve geada no Mato Grosso do Sul. Teve geada no estado de São Paulo. Realmente, Minas Gerais, né, como a gente já falou aqui pro café com o seu Eduardo Carvalhais, um dos maiores analistas de café deste país. Bom dia, 5 graus em São João del Rei, Minas Gerais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, naquele comentário de Santa Catarina. É isso mesmo, ó. A geada pegou geral nossa produção, informa o Renato Batista. Mostardas no Rio Grande do Sul também conosco. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui nos comentários antes da gente seguir por aqui. Acho que é isso. Bom, pessoal, como vocês podem observar, né? Teve muita geada. Como já adiantamos com o seu Eduardo Carvalhais, talvez elas tenham sido mais extensas do que nós imaginávamos, do que as previsões nos sinalizavam. Já essas informações estarão detalhadas para vocês aqui no Notícias Agrícolas, com o brilhante trabalho sempre da Virgínia, que está aí em cima da questão climática para nós aqui no Brasil, tá certo? Bom, vamos lá. Seguindo aqui com as nossas notícias, com os nossos preços, né? Vamos ver o que já é notícia nesta manhã de terça-feira aqui neste site, que é o melhor site do agronegócio brasileiro. Não sou eu que estou dizendo, isso daí é a premiação, né? Não se esqueçam. Vamos lá.
Xinhua, agência estatal de notícias da China. Renda de residentes rurais da China aumenta 14% no primeiro semestre. Pelo CPEA, mamão, exportações recuam em junho. China teve 11 surtos de peste suína africana este ano, segundo informou o governo local. Temos também volume de crédito do BRDE para a indústria tem aumento de 76% no primeiro semestre no Paraná. Mercado acionário chinês recuando após a manutenção da taxa de empréstimo. Já temos então a abertura de café, mercados de café e soja para você por aqui. Em Nova... essa aqui é uma notícia bem interessante. Em Nova Odessa, aqui no interior de São Paulo, pertinho de Campinas, secretário de Agricultura inaugura laboratório de referência em qualidade do leite do Instituto de Zootecnia. Uma informação bastante importante. O novo laboratório de pesquisas de monitoramento e transferência de tecnologia para melhoria da qualidade do leite em mais de 110 propriedades de produção de leite bovino e bubalino em 5 macro-regiões paulistas. Então, a gente vai ter esse atendimento para toda essa extensão da produção leiteira. O Instituto de Zootecnia também possui um laboratório itinerante para pesquisas junto ao produtor de outras regiões do estado paulista. E o espaço vai contemplar uma área de microbiologia para análise e para detecção de patógenos da mastite e desenvolvimento de pesquisas direcionados ao combate de micro-organismos. Então, a gente tem essa nova estrutura aqui no estado de São Paulo para a gente trabalhar na melhor qualidade do leite, na melhoria do leite bovino e bubalino e, obviamente, que para atender também outros estados, né? Está aqui no estado de São Paulo, mas com certeza vai chegar o benefício a outros estados. Então, isso é realmente bastante importante. É uma notícia muito boa que chega para nós nesta terça-feira. Senhores, vamos dar uma olhadinha também na nossa agenda. Quais são os nossos compromissos nessa terça-feira? Hoje temos aí uma agenda mais recheada para o mercado financeiro. No agronegócio, nós temos as estatísticas de bioenergia dos Estados Unidos. E pelo DERAL, pelo IMEA, a gente vai conhecer as condições das lavouras paranaenses e de Mato Grosso, tá certo? A Bolsa de Comércio de Rosário vai divulgar o relatório sobre a situação econômica e as perspectivas de mercado agrícola na Argentina. Mercado financeiro norte-americano, principalmente. Aqui no Brasil, estamos com a agenda esvaziada. Às 9h30, já, a gente tem licenças de construção de novas casas e assim para as 10, 9h55, o índice Redbook. O American Petroleum Institute vai atualizar os dados semanais dos estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos. Pode mexer com o mercado esse relatório e a gente está de olho em tudo isso, tá certo? Bom, vamos dar uma passadinha também no mercado do boi gordo, né, senhores? Vamos dar uma olhadinha como é que estão as cotações na nossa B3, para a gente entender como é que estamos aí começando a semana com novos negócios, portanto. Deixa eu abrir aqui a tela dos preços do boi, que trabalham em campo misto nessa terça-feira. Não sabe se sobe, se desce. O contrato julho tem uma pequena alta de 0,02% para ser cotado a R$ 318,55 por arroba. O agosto estável nos R$ 321 e o outubro com uma leve baixa de 0,22% para valer R$ 324,55. Inclusive ontem nós tivemos aqui uma informação bastante importante sobre a nossa exportação de carne bovina. Vou dividir com vocês agora. Às vezes, pessoal, eu trago umas notícias de ontem porque elas chegam no final do dia, né? São dados que saem no final do dia que eu adianto que a gente vai ter por aqui, aí depois a gente vai atualizando vocês. O volume exportado de carne bovina pode alcançar 160 mil toneladas até o final de julho, segundo o analista de mercado Fernando Henrique Iglesias, da consultoria Safras e Mercado. Segundo o Fernando Henrique Iglesias, mais uma vez, precisamos atribuir à China este movimento que aparentemente segue comprando muito bem a carne bovina do Brasil. Nós tivemos ali
ontem os dados divulgados pela SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, apontando que o volume exportado de carne bovina fresca, refrigerada ou congelada, é assim que a SECEX traz os dados, né? Ficou em 89,2 mil toneladas na terceira semana de julho. A média diária foi de 7,4 mil toneladas, o que representa uma alta de 1,04% se comparado à média do total exportado em julho de 2020. Então, nós temos aí uma média diária melhor, um acumulado melhor e a possibilidade da gente fechar julho com 160 mil toneladas. No mesmo período do ano passado, as exportações atingiram 169,2 mil toneladas e devemos seguir com esse mesmo desempenho este ano. Então, a gente tem boas perspectivas ainda para as nossas exportações de carne. A China como um dos nossos principais clientes, talvez o principal cliente, e a gente tem, portanto, essa necessidade de acompanhar muito forte as exportações, uma vez que internamente a nossa demanda ainda está bastante contida, né? Não se esqueçam. Não só para a carne bovina, mas para a carne suína também, diferente do mercado do frango, por exemplo. Tá certo? Assim, ontem, para quem me perguntou sobre o trigo, ontem o Marcelo De Bacco deu uma entrevista bastante importante para o João Batista Olive no programa Tempo e Dinheiro, onde ele fala sobre essas geadas e ele diz o seguinte: novas geadas pioram o abastecimento da indústria de rações e carrega ainda mais o trigo. Não se esqueçam, muitas indústrias de ração têm olhado para o trigo como uma boa alternativa diante dos altos preços do milho. Então, fique ligado, você que está aí no trigo, observe a movimentação desse mercado para entender como é que vai ficar. Mais do que isso, essas perdas que a gente pode ter registrado no trigo em função das geadas, porque o trigo já está numa fase adiantada de desenvolvimento, já está ali na fase do alongamento, isso pode fazer com que as perdas sejam agressivas e a gente tenha que importar mais trigo do que estava previsto inicialmente, tá? Então, atenção total. Queria trazer aqui uma informação a mais, que agora já me esqueci o que era, sobre a questão do mercado do boi gordo, mas enfim, a gente vai se ajeitando por aqui. Assim, era a análise do senhor João Otávio Figueiredo, que é analista sênior de boi da Datagro. Veja só, a arroba do boi segue sem movimentação para tentar novos patamares de preços. Carne bovina em níveis elevados limita o avanço do consumo. Recupere esta entrevista e não se esqueça que já Alexander Horta, ali por volta de 11h30, vai te trazer informações quentinhas sobre o mercado do boi gordo, tá bem? Então fique atento. E ontem também a Letícia conversou com o Tamer Mansur, que é secretário-geral da Câmara Brasil Árabe, ou Árabe Brasileira. Faturamento com exportação de frango para países da Liga Árabe aumenta 7,5% no primeiro semestre. Então, aquilo que a gente já tinha acumulado, né, para os árabes ainda nos traz esse faturamento. No entanto, o volume ainda está 4,5% abaixo do primeiro semestre de 2021, mas o secretário da Câmara de Comércio Árabe Brasileira projeta um aumento dos embarques até o final do ano. Então, continuamos acompanhando toda aquela questão ali dos embargos, né, pela Arábia Saudita, enfim, todo aquele imbróglio que não foi bem explicado, como vocês já sabem, tá certo? Senhoras e senhores, acho que já falei bastante, não é? Já tem muita notícia boa aí para você começar a tua terça-feira. Além daquilo que eu já falei, a gente tem as nossas entrevistas, o programa Conexão Campo e Cidade, que vai ao ar todas as segundas-feiras às 17h30 pelo horário oficial de Brasília, também sendo reprisado na manhã da terça-feira. Você pode acompanhar, ele está disponível para você, um timaço, né, para trazer grandes discussões aí. José Luiz Tejon, Roberto Rodrigues, Marcelo Prado e Alexandre Mendonça de Barros, ontem com o convidado Ivan Vedequim para tratar de todas as questões de crédito e tudo mais. Então vale a pena você acompanhar o programa Conexão Campo e Cidade, que tem como principal objetivo
de fato unir o campo e a cidade em debates importantíssimos que, obviamente, impactam ali as duas frentes, né? Então, são grandes líderes, né? O Alexandre Mendonça de Barros, um dos maiores economistas desse país, que conhece muito de perto o agronegócio. Aí a gente tem o grande comunicador José Luiz Tejon, que entende tudo de comunicação no agro, ao lado do Marcelo Prado, que trabalha ali na mesma linha que o Tejon, e o grande professor, doutor Roberto Rodrigues, foi ministro da Agricultura deste país e que reconhece a importância da produção de alimentos, não só para o Brasil, mas para o mundo. Aí junta todo mundo, é uma beleza. Aí é o Conexão Campo-Cidade, senhoras e senhores, não tem para ninguém. Tá certo? Bom, então estes são os meus recados. E não se esqueça que está acontecendo a premiação da melhor história de um agricultor. É isso mesmo. No dia 28 de julho, a gente comemora o Dia do Agricultor. E para comemorar efetivamente esse dia, esta data, o Notícias Agrícolas, esse ano, a gente vai trazer o prêmio A Melhor História de um Agricultor, porque a gente quer reforçar o nosso lema, que é seja porta-voz de si mesmo. Como participar, Carla Mendes? É muito simples. Você vai fazer um vídeo de até 2 minutos, pega teu celular, amigo. Faz o seguinte, ó, olá, tudo bem? Meu nome é tal, eu sou assim, assim, assim. Aí você pode contar história de sucessão familiar, história de ter assumido uma propriedade, história de ter mudado de vida, veio da cidade pro campo, para roça office, tá certo? Pro roça office, eu amo o roça office. Enfim, conte a tua história em até 2 minutos, junte mais 5 fotos do teu dia a dia, ali você na lida, como produtor rural, como agricultor, e manda pra gente pro Notícias Agrícolas por este número de WhatsApp que aparece aí na tua tela. 19 997670241, repetindo, 19997670241. Esse número tá na tua tela. Você manda pra gente a tua história e a gente aqui numa banca de avaliação, eu, Alexander Horta, Virgínia Alves e o grande João Batista Olive, faremos ali uma pré-seleção. Vamos escolher ali os melhores, as melhores histórias. Todas as histórias são boas, né? As mais impactantes, a que tocarem mais o coração da gente. E a gente vai mandar isso pro Instagram. Ali, amigo, ali é, né, terra de ninguém. Cada um por si. Aí é força-tarefa. É ligar pro amigo que tá lá na Conchinchina pra votar, pra curtir, pra comentar, pra compartilhar. É engajamento total. Então, quando a história que tiver maior engajamento, mais engajamento, vai ganhar, então, um notebook 0 bala, tá certo? Primeiro colocado, notebook zerinho. E os demais colocados, o top 5 vai ganhar um kit incrível do Notícias Agrícolas, personalizado. E a gente tá muito feliz de fazer isso, de ouvir essas histórias, de saber, a gente que fala tanto, todos os dias eu falo isso aqui, né? A gente fala tanto, que agora a gente quer ouvir vocês, né? Seja o porta-voz de si mesmo. Mande, então, o seu material pra gente até o dia 22 de julho. Você tem mais 2 dias aí pra fazer isso. Até as 23h59 do dia 22, você pode mandar, tá certo? Manda a sua história, a gente vai avaliar, depois o top 5 vai pro Instagram, e a gente vai escolher, os melhores vão pro Instagram, vamos escolher o top 5, e no dia 28 de julho a gente vai fazer uma cerimônia virtual pra conversar com os ganhadores e pra vocês também conhecerem os vencedores, tá certo? Tá tudo explicadinho no Instagram do Notícias Agrícolas, no site do Notícias Agrícolas e no Instagram Jornalista da Soja. Tem todas as orientações ali pra você participar, portanto, deste prêmio, que para nós é um grande prazer dar início a esse projeto. É a primeira edição e com certeza vamos seguir aí com muitas próximas, tá bem? Senhoras e senhores, 9h37 pelo horário de Brasília. Eu vou ficando por aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio desta terça-feira. Já tem mais informações de clima nos Estados Unidos, clima aqui no Brasil, mercado de boi gordo, realidades da safra. Tem déficit de milho sendo detalhado em uma matéria bem gordinha, bem recheada de números, de informações, de dados, para você entender como é que tá nosso rombo, né, de oferta no globo, quando a gente fala de milho. Enfim,
Sim, senhoras e senhores, é muita informação que vai chegando aí nessa terça-feira para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fechado? Vejo vocês já, ó, no final da tarde, fechou o mercado. Vamos conversar lá no perfil @jornalista da soja, porque a gente abriu aqui, vamos fechar lá, tá certo? E amanhã a gente volta a se encontrar aqui no Bom Dia Agronegócio. Obrigada a você que esteve conosco até agora pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Inclusive, Valmir, obrigada aqui pelos elogios que você mandou pra gente no YouTube, viu? Obrigada pela confiança no nosso trabalho. Então, bom dia pra você, que seja uma terça-feira bastante produtiva. Até amanhã.